Todas as bandeiras têm o seu significado, verdade. Qual é o significado da bandeira do Brasil? Quer saber? Nós também, então venha conosco nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, esperamos mesmo desse lado. Cá estamos nós mais uma vez para um react, para sabermos qual é o significado da bandeira do Brasil, as respectivas cores também, e eu acredito que tem sim um significado. Então, vamos a isso? Oi pessoas, Euzinga aqui. Você já deve ter visto esta bandeira em algum lugar. Geralmente ela aparece todos os dias, em algum momento do seu dia, em algum lugar ela vai estar. Afinal, essa é a nossa bandeira, a bandeira da República Federativa do Brasil. Até aí tudo bem. Agora eu te pergunto, o que mais você sabe sobre a nossa bandeira? Ah, que o verde representa as matas, que o amarelo são as riquezas, que o azul são os rios, ou então os céus, e que a frase ordem e progresso é o nosso lema. E o que mais? Se você nunca se interessou pelo que significa realmente a nossa bandeira, eu vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque tem tanta coisa que você com certeza nunca imaginou atrás desse retângulo em forma de bandeira. Antes de mais nada, se inscreva no canal e se você estiver gostando do conteúdo, bate o sininho da alegria ali, que toda vez que sair um vídeo novo, você recebe uma notificação no seu celular avisando que tem vídeo novo. Mas para avisar, todo domingo ao meio-dia tem vídeo novo. Bom, vamos começar lá desde o princípio para ser justo. Como você já deve ter estudado na escola, ali por 1500 os portugueses chegaram nessas terras aqui, mas antes deles existia uma galera ali chamada indígenas, índios, né? Tinham os índios que moravam por aqui e eles chamavam o que a gente conhece hoje de Brasil por Pindorama, que significa terra das palmeiras. E logo na época do descobrimento do Brasil pelos portugueses, essa terra ainda não era uma colônia de Portugal. Então Pedro Álvares Cabral batizou ela de Monte Pascoal. Depois, naquela famosa carta de Pero Vaz de Caminha, ele batizou essa terra de Ilha de Vera Cruz, que já era quando os portugueses já haviam pisado nas terras. Depois ainda virou terra de Santa Cruz, que foi quando o cristianismo começou a ser propagado nessa região. E uma curiosidade que quase muita gente não sabe, é que nessa época existiram dois nomes que quase pegaram. Ainda bem que não pegaram. Um deles era Nova Lusitânia, em referência à descoberta pelos portugueses, e o outro era Cabralha, em referência a, óbvio, Pedro Álvares Cabral. E quando finalmente essas terras se tornaram uma colônia, ali por 1530, esse pedaço de chão começou a ser chamado de Brasil. E nessa época o pessoal não sabia exatamente como é que chamava o Brasil, então existia gente que falava Brasil colonial, Brasil colônia, Principado do Brasil. Teve também uma galera que resolveu separar o estado do Brasil do estado do Maranhão, uma loucura total que aconteceu ali, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas até aí tudo bem, a partir de 1815 começaram a mudar de nome de novo, e aí chamavam de Reino do Brasil, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e foi quando a família real se instalou no Rio de Janeiro. E aí, como você deve saber, em 1822 o Brasil se tornou independente de Portugal e passou a ser chamado de Império do Brasil, que durou até 1889, quando rolou a proclamação da República e o Brasil passou a se chamar de Estados Unidos do Brasil. Que louco! Que durou até 1967, quando finalmente nos tornamos a República Federativa do Brasil. Mas eu tenho certeza que desde quando eu falei em 1530 que o Brasil se tornou Brasil, você deve estar se perguntando, o que significa Brasil? Que todo mundo fala Brasil, Brasil. Você deve estar acostumado com a explicação de que Brasil tem esse nome por conta do pau-brasil. Tem muita gente que fica satisfeita com essa explicação, mas eu não sou essa pessoa, por isso eu vou explicar para vocês que Brasil vai além do pau-brasil. Até porque se Brasil vem do pau-brasil, o pau-brasil veio da onde? Mas sem mais enrolações, vou te explicar porque o pau-brasil tem esse nome. Como todo mundo sabe, o pau-brasil é uma madeira da qual se extrai uma resina avermelhada e que muito foi utilizada para tingir tecido. O negócio é o seguinte, essa resina avermelhada, ela era vermelha cor de brasa. Logo, Brasil faz referência à cor de brasa. Brasa, Brasil. Não sabia dessa. Brasa, Brasil. Uau! Eu pensei que o Brasil fosse mesmo por causa de... Na verdade, eu nem sei porque que... Nem sei o que eu pensava. Porque nós estamos acostumados a ver, por exemplo, aqui, né? Apesar de contar nossa história, o Brasil também teve essa história. De Moçambique, antes de Moçambique, é isso, né? Era Lourenço Marques. Acho que as pessoas que, não sei, descobrem, batizam, Sim. sei lá, com os nomes. Com os nomes. O mesmo aconteceu com o Brasil. Então,
o Brasil, eu não sabia que o Brasil, né, o que muitos pensavam ou pensam, é que era referência a esse pau-brasil, né? Que tinha lá esse pó, né, para atingir os tecidos e que era de uma cor vermelho, brasa. Que logo daí era Brasil. Não Uau, sabia disso. já ganhamos mais um conhecimento. Entendeu? Então, nosso país tem o nome por causa da cor de brasa. E aqui vai uma curiosidade muito interessante, porque até 1907, quando rolou uma das reformas ortográficas, Brasil se escrevia com Z, já que era um adjetivo de brasa, Brasil. Você pode usar isso até hoje como adjetivo, mas naquela época se escrevia com Z, e aí foi mudado para ser escrito com S. Que doido! Que doido isso. Isso eu achei doido. Entendido a primeira lição? Vamos à segunda parte do vídeo. A tal famigerada bandeira do Brasil que estava no título desse vídeo, que você deve estar esperando até agora, está pensando, ai, como esse Elzinga enrola. Esta é a bandeira do Brasil que temos hoje. Mas, como você deve imaginar, ela nem sempre foi assim. Na verdade, ela é bem recente até. Nós precisamos voltar até lá em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou nessas bandas, para explicar desde o início como é que foi a nossa bandeira e por que ela se tornou do jeito que ela é. Naquela época o Brasil não possuía ainda uma bandeira, não possuía nem um nome na verdade, e era muito comum que os países europeus, como por exemplo Portugal, que descobriu o Brasil, usassem a sua própria bandeira, hasteavam ela nos lugares que eles começavam a colonizar, para dizer que aquilo pertencia à coroa portuguesa. Portanto, naquela época a bandeira hasteada no Brasil foi esta. E o mais louco é que, além dessa, existiram outras 8 bandeiras que também foram hasteadas nessa época, já que Portugal não conseguia se decidir qual que era a arte certa que eles iam usar ali, estavam lá meio, não sei se é assim que eu quero, puxa essa cor pra cá, puxa essa linhazinha ali, loucura, mas seria outra história. E naquela época, esse símbolo aqui era muito comum de ser visto nas navegações portuguesas. Tratava-se da Ordem de Cristo, que nasceu em 1319 e existiu até ali por 1651. Essa, de fato, foi a primeira bandeira quinó de Portugal hasteada em território brasileiro. Já a segunda bandeira hasteada foi esta, a Bandeira Real, a primeira bandeira oficial. Ela era uma junção entre a Ordem de Cristo e o brasão de armas de Portugal, que foi criado por João II. Depois, em 1521, João III resolveu mudar para esta bandeira. E ela foi muito importante porque ela participou da criação dos governos gerais, das expedições colonizadoras, das capitanias hereditárias e também na divisão do Brasil em 2 governos. Aí o tempo passou e lá em 1616, Portugal foi invadido pela Espanha. Aí a bandeira que vingou no Brasil foi esta, criada pelo rei Felipe II. Não, essas bandeiras, desculpa aí, mas é que para quem está habitado, não, nem para quem está habitado a ver uma bandeira atual, essa bandeira atual do Brasil, da Ordem Progresso. As outras não tinham quase nada a ver, né? Apesar de que tem um verdinho lá, azulinho lá, vermelhinho. Só que olha, isso até parece um pavão. Sério, uma bandeira pavão. Assim poderão pensar, sei lá, mas se calhar até puseram essas partes verdes por causa das palmeiras, né? Acho eu. Mas não era mas tão o lindas. vermelho que não tem nada a ver com o Brasil? Não, o vermelho sim, é a cor do brasão, nesse Do caso. brasão? Okay. A cor vermelha do pau-brasil, nesse caso, aquele pó lá. Mas não era tão bonita assim. A bandeira, como você deve ter percebido, não mudou muito, só deram uma melhorada na coroa e adicionaram 5 ramos de cada lado. O resto continua igual. E o interessante é que nessa mesma época que a Espanha invadiu Portugal, diversos holandeses aproveitaram, não sei porquê, e invadiram o Nordeste do Brasil. E o mais doido disso tudo é que essa cultura está presente lá no Nordeste até os dias de hoje. Esse domínio espanhol durou até 1640, quando finalmente o reino português ressurgiu. Aí Dom João IV adotou esta bandeira. E a diferença é que foi adicionada essa borda azul em referência à padroeira do país, Nossa Senhora da Conceição. Aí em 1645, esse mesmo Dom João estava sem o que fazer, resolveu dar essas terras pro filho dele e transformou ele num príncipe. O Brasil se tornou um principado e essa bandeira foi adotada. Em 1683, adivinha? A bandeira mudou de novo por conta das expedições dos bandeirantes. E aqui, o retângulo verde aparece pela primeira vez e é o mesmo que utilizamos até hoje. Aí em 1815, a família real já estava no Brasil e eles não tinham o que fazer, mudaram a bandeira de novo. E perceba que agora o círculo azul... Essa é a pior de todas. Uau. Essa bandeira de...
amarelo, com umas cordas ali, amarelas, e Um esse fundo azul. azul e uma coroa. Meu Deus, eu acho que foi um processo mesmo. Acho que mesmo eles não tinham nada para fazer ao ponto de mudar assim tantas as cores das bandeiras. Era só acordar, deixa lá mudar aqui, A bandeira. assim, lá, mas, uau, brincando com uma nação. Apareceu na bandeira, junto com mais 1 milhão de símbolos que formam uma suruba, que era essa bandeira no passado. Meu Deus, não tinha ninguém que organizava esse negócio aí. Aí em 1821 mudou de novo a bandeira para a bandeira do regime constitucional, que foi a última do Brasil enquanto colônia. Essa foi a bandeira que esteve presente durante o Grito do Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, quando o Brasil finalmente se tornou independente de Portugal. E aí a bandeira, obviamente, mudou de novo. E dessa vez a bandeira imperial do Brasil tomou lugar. Essa bandeira ela possuía o brasão do príncipe do reino, mais ramos de café e de tabaco sobre o verde e o amarelo que temos até hoje. E olha só que louco! No vídeo que eu fiz falando sobre as bandeiras dos estados, muita gente veio dizer que o verde não representa matas, que o amarelo não representa riqueza. Sabe que esse pessoal tem razão? O verde, na verdade, representa a Casa Bragança, que é de Dom Pedro e Companhia Limitada, e o amarelo, a Casa Habsburgo, que é de Dona Leopoldina e Companhia Limitada. Dizem hoje que esse significado mudou e que o verde são realmente as matas e o amarelo são as riquezas, mas existe uma grande controvérsia sobre se é mata e riqueza ou se é Habsburgo e o Dom Pedro lá, a Casa do Bragança. Depois disso, até 1889, quando finalmente foi proclamada a República, o Brasil precisou ter outra bandeira, uma bandeira oficial, que não tivesse nada de Portugal e que fosse totalmente nova. Eles resolveram fazer esta bandeira aqui. E se você tá achando ela parecida com a bandeira dos Estados Unidos da América, eu também tô achando. Até porque tem 13 listras ali que representavam as 13 colônias. É muito parecida com a bandeira dos Estados Unidos. Aí se você for pesquisar lá no início das bandeiras dos nossos estados brasileiros, você vai perceber que várias eram muito parecidas com a bandeira dos Estados Unidos também. Em referência, obviamente, aos Estados Unidos. Só que a maioria delas mudou. Menos Goiás, Sergipe e Piauí. São muito parecidas com a dos Estados Unidos até hoje. E então, depois da proclamação da República de 15 de novembro de 1889, 4 dias depois, no dia 19 de novembro de 1889, que é o dia que comemoramos até hoje, o Dia da Bandeira, foi quando nasceu a nossa atual bandeira do Brasil, que conhecemos até hoje. Ela foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos e naquela época ela possuía apenas 21 estrelas que representavam os estados mais o Distrito Federal. Mas agora, essa parte é louca. Eu vou te falar sobre coisas que você não sabia, eu tenho certeza, sobre a nossa bandeira. Como eu falei antes, originalmente o verde e o amarelo eram da Casa Bragança e a Casa Habsburgo, Dom Pedro e Dona Leopoldina. Mas hoje isso mudou, de fato. Hoje o verde são as matas e o amarelo são as riquezas. O azul, que hoje representa os céus, na verdade é uma representação da esfera armilar, que é uma representação do cosmo, vista do próprio cosmo, que os navegadores utilizavam para se localizar. Era tipo o GPS deles naquela época. A faixa branca representa a paz. E se você está pensando que está escrito ordem e progresso ali, mas a faixa está descendo, que não faz muito sentido, né? Porque se é progresso tem que estar subindo. Saiba que essa faixa não é descendente, ela é sim ascendente, já que ela não é uma vista do céu. Você tem que imaginar essa bola como se fosse alguém lá do cosmo enxergando para dentro da Terra. Lembra? A esfera armilar. Se você for olhar direito, para um tempo, fica olhando ali, você vai perceber que essa faixa, na verdade, ela é ascendente. Imagina que o Brasil, que o planeta Terra está atrás da bandeira. Entendeu? É o contrário. É difícil explicar, ela está espelhada. O lema que todo mundo conhece, ordem e progresso, não está certo. Pelo menos não foi assim que originalmente ele foi escrito. E inclusive existem 2 projetos de lei que estão tramitando por aí para mudar isso. Sério. Um desses projetos diz que deveria ser abolido o lema ordem e progresso e ele só deveria ser colocado de volta quando o Brasil for totalmente alfabetizado. Achei bem legal isso daí, mas pensa na missão. E o outro projeto sugere que deveria ser escrito amor, ordem e progresso. Mas calma aí,
Porque essa é uma redução do lema original criado por Auguste Comte, que é um francês que teve inspiração positivista para escrever isso daí. O lema completo era o seguinte: o amor por princípio e a ordem por base e o progresso por fim. Apesar de... Uau, estou a ver que tiveram mesmo muito trabalho para poder fazer um trabalho de base, uma sim, para pesquisa. poder criar lá a bandeira, né? Não foi só, vamos colocar isso, tiveram várias coisas, como o espelho, até mesmo o filósofo Auguste Comte foi envolvido, meu Deus, Uau, foi mesmo um pensadores. trabalho, sim, foi mesmo um trabalho a ser feito e que não foi nada fácil até Não foi digo nada eu. fácil. 8 Primeiro, bandeiras que passaram. sim, 8. primeiro, essas bandeiras, várias bandeiras que foram trocadas, não sei o que, é claro que o Brasil, né, em si precisava de uma identidade, não bastava só simplesmente ter aquilo que são os feitos de português, porque foram colonizados por portugueses, sei lá, não. Mas precisavam sim ter as suas próprias bases, né? As ideias serem legais, serem criativas, infelizmente é impossível, não é permitido por lei modificar as cores ou o lema da nossa bandeira. E agora sobre o círculo azul. Tem uma explicação bem legal para isso. A disposição das estrelas é a mesma do céu do Rio de Janeiro, de 15 de novembro de 1889, às 8 horas e 30 minutos da manhã, que foi a hora que rolou a proclamação da República. Que legal, né? Não. Primeiro, porque não está exatamente da forma certa ali. As estrelas não estão dispostas da forma que elas deveriam estar. E segundo, porque ela está invertida, já que essa é uma visão de fora da esfera celeste. Entendeu? Lembra que lá que eu falei, o planeta está atrás da bola. A gente está no cosmo enxergando a bola. Por isso que está invertido, não é o mesmo céu que tu vê. Eu não sei como é que os caras fizeram isso. E outro motivo que obviamente levou as estrelas a ficarem um pouco mais afastadas é porque elas ficavam muito amontoadas. Imagina reproduzir isso depois, é muito ruim. Então eles afastaram, tem uma distância certa entre cada uma delas. E olha que doido, porque a maioria das pessoas acha que aquela estrela que fica acima da faixa de ordem e progresso é a estrela do Distrito Federal, né? Faz sentido, é o Distrito Federal. Mas não, aquela é a estrela do Pará, que era o estado mais ao norte do Brasil quando a bandeira foi criada. E como você deve imaginar, as 27 estrelas representam os 26 estados mais o Distrito Federal. Originalmente eram 21 estrelas e conforme estados foram sendo criados, mais estrelas foram sendo colocadas ali. Antes eu falei para vocês que é proibido mudar a cor da bandeira e o lema, mas estrelas são permitidas. Se dois estados se juntam, fica só uma estrela. Se dois estados se separam, 2 estrelas. Todos os estados que nasceram foram adicionadas estrelas e assim você pode colocar quantas estrelas que você quiser, afinal o céu tem infinitas estrelas, para você colocar até onde você quiser. E o mais legal de tudo é que cada uma dessas estrelas tem o seu querido nomezinho. Dá uma procurada aí, vê qual que é a do seu estado. E eu preciso dar uma notícia triste para vocês, que a nossa bandeira, apesar de ser bonita, não tô falando isso porque eu sou brasileiro, mas eu acho a bandeira do Brasil uma das mais bonitas do mundo. Apesar de ela ser bonita, segundo estudiosos, ela deveria ser mudada. E eu vou te explicar e você vai concordar comigo. A nossa bandeira, ela tem tanto, mas tanto detalhe. Você acha que é só uma bandeirinha que ela é impressa ali do pano e deu pra bola? Não, ela tem tantos detalhes que é praticamente impossível uma bandeira sair igual a outra. Pior ainda, é difícil de reproduzir ela com tanta fidelidade ao que ela realmente deveria ser. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, durante os Jogos Pan-Americanos da República Dominicana, os atletas brasileiros, cada um levou uma bandeira diferente, todas fora do padrão. Nenhuma empresa que produza as bandeiras oficialmente consegue reproduzir as estrelas do tamanho e na disposição correta. Outro problema é o nosso lema. Não é porque está faltando o amor lá no início ou toda a frase lá do francês, mas é que pensa o seguinte, a bandeira é um retângulo, é um pedaço de pano que fica preso num mastro e fica tremulando junto com o vento. A gente sabe o que está escrito lá, mas muita gente não consegue ler. Pessoas de fora não conseguem entender o que está escrito, até porque a bandeira está sempre distante, é difícil tu conseguir ler uma coisa que está escrito numa bandeira. Por isso, muitos países não têm escrita nas bandeiras. Mas, apesar de tudo isso, a nossa bandeira é linda e azar de todo mundo que aprendam o português, a 6ª língua mais falada do mundo. E para finalizar, olha só que legal isso daqui. Em 1988, um auxiliar de serviços gerais chamado Clodoaldo da Silva,
Ele estava lá trabalhando tranquilamente no plenário do Senado e ele pegou o aspirador de pó dele e ali logo debaixo da mesa ele resolveu criar a bandeira do Brasil. Sabe quando você pega o tapete, puxa para um lado, puxa para o outro, e ele vai levantando e vai parecendo um desenho? Ele fez isso em homenagem ao filho dele que recém tinha nascido. E o mais legal de tudo é que até hoje essa bandeira é retocada semanalmente por alguém, não sei por quem, mas ela é retocada semanalmente. Que legal, cara. Se tu chegar lá e passar a mão assim, apaga tudo, mas não faça. E aí, o que tu achou do conteúdo? Confesso pra vocês que muita coisa eu não sabia e esse é o tipo de vídeo que eu adoro fazer porque durante a pesquisa eu descubro tanta coisa. Tem mais sobre bandeiras que eu deveria falar pra vocês, mas acho que não vem ao caso. Por exemplo, a forma que ela deve ser hasteada, quando ela deve ser hasteada, quando ela fica meio mastro, a forma correta de dobrar uma bandeira, quando uma bandeira deve ser jogada fora. Cara, é sério. Pesquisa sobre bandeira que vocês vão descobrir um mundo inteiro. É doido. Eu acho que usei a palavra doido demais nesse vídeo aqui, mas é doido. Eu falo que é doido porque é doido mesmo. E não se esqueça, dia 19 de novembro de todo ano é comemorado, pelo menos, né? Não é comemorado, mas a gente sabe que rola o Dia Nacional da Bandeira. Epa, realmente, né? A bandeira teve muito tempo, muito tempo para ser criada, né? Para ser desenhada, e não é fácil. E realmente um fato importante que ele disse é que pelo fato de a bandeira do Brasil ter lá várias estrelas, ter vários detalhes, ser impossível de poder replicar, né? Da mesma forma, de poder sair lá ou duas ou três bandeiras iguaizinhas, né? É muito difícil. É complicado, com 27 estrelas também não é fácil. Mas enfim, graças a Deus ele já tem uma outra bandeira bonita, claro, é bonita assim. Mas não mais, é mais. Isso é questionável. Então esse foi mais o react, esperamos que vocês tenham gostado. Até o próximo.